Essa é a nossa nona aula síncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1 do primeiro período de 2020. Hoje eu falarei sobre medição de nível. Tudo bem? Os tópicos que eu abordarei serão uma introdução à medição de nível, abrangendo alguns conceitos importantes. Depois eu vou comparar a medição direta de nível com a medição indireta. E, dando prosseguimento, vou apresentar as principais formas indiretas de medir de nível de acordo com a propriedade usada de empuxo, pressão diferencial, tempo de percurso, propriedades elétricas como a capacitância, aplicação de radiofrequência, radiação gama, pesagem, e ficou cortado ali o nosso encerramento. Bom, quando a gente fala a respeito de medição de nível, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está falando a respeito de uma medida de distância entre interfaces. Medida de distância entre interfaces. A interface que mais vem à cabeça das pessoas é um líquido, por exemplo, poderia ser esse tanque aqui, tá certo? Então eu tenho um produto líquido aqui dentro, tá certo? E aqui eu tenho uma atmosfera que tem gases. Observe que eu usei plural, gases, tá certo? Porque essa atmosfera pode ser uma atmosfera inerte, né? Pode ser inerte, né? Ela pode ser uma atmosfera que ela não é uma atmosfera totalmente inerte, que ela tinha ar, né? Ela é uma atmosfera que pode ter mais variada composição. Esse líquido pode ser um líquido volátil, e aí nós podemos ter aqui muito de vapores desse líquido. Então nós temos muitas situações possíveis quando a gente imagina tanques. Então a gente tem que ficar pensando sempre nessas condições. Mas eu posso ter interfaces entre líquidos. Ou seja, eu posso ter líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis que estão colocados por diferença de densidade um em cima do outro. Tá certo? Eu posso ter mais de uma fase presente, que é o caso aqui, né? E seguir aqui também o caso desses equilíbrios dos líquidos. Mas eu posso ter também sólidos presentes. Então eu posso medir sólidos de um reservatório, ou desculpa, de um silo, ou de um armazém que tem sólidos granéis. Posso medir sim. E nesse caso, é óbvio que eu não vou ter uma interface tão bem definida de forma plana, mas eu vou ter irregularidades e eu vou ter um nível médio de um armazém de sólidos. Então, a introdução, essa parte de introdução à medição de nível, a gente tem que se dar conta que a gente está medindo uma distância entre interfaces. E uma dessas interfaces precisa de um plano de referência para que eu possa medir a distância. Por exemplo, aqui no caso, ó, a distância L, que vai desde a distância do plano, da posição do plano de referência, até o nível de líquido. Eu poderia ter colocado o plano de referência lá em cima? Poderia. Às vezes pode acontecer isso. Então, para um tanque de líquido como esse caso aqui, da imagem, vamos imaginar, por exemplo, a situação A. A situação A é quando eu coloco o sensor no fundo. Então, esse sensor aqui pode ser um sensor de pressão, um sensor de pressão diferencial. E usando o teorema de Stevin, a gente vai saber que existe um vínculo entre a pressão no fundo, que vai ser o P0, que eu vou chamar essa pressão aqui de P0, né, sobre o líquido, mais ρGH. Então, se eu medir a pressão, então, por exemplo, se eu medir a pressão, e depois eu vou falar isso, eu tenho como ter o nível. Ora,
eu não posso necessariamente somente colocar o sensor no fundo. Eu posso também colocar um sensor sem contato na posição B aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um outro tipo de sensor, que vai ser um sensor ultrassônico, que eu vou falar depois. Uma terceira combinação é colocar um sensor intrusivo. O que é um sensor intrusivo? O sensor intrusivo é aquele sensor que eu coloco e ele está em contato com o líquido, né? A opção D é colocar um sensor, esse aqui podia ser um sensor, por exemplo, capacitivo, um sensor baseado em propriedade elétrica, que vai detectar a chegada do nível de líquido até aqui e vai funcionar como uma chave de nível. Então ele não vai ser um instrumento de medição contínua, ele vai simplesmente servir como um switch. Ele pode disparar um alarme e, além disso, pode ligar ou desligar uma bomba. Tá certo? Depende se a bomba está colaborando para encher o tanque ou para esvaziar o tanque. Então observe que nível parece uma coisa muito simples e o conceito é um conceito bem simples, é o conceito de distância entre interfaces, mas a gente tem várias configurações possíveis para medição de nível. Inclusive, eu tenho medidores de nível não intrusivos que eles são colocados fora do tanque. Fora do tanque. Tá certo? Eu tenho fontes de radiação gama, depois eu vou falar, e a gente pode colocar sensores de nível fora do tanque. Depois eu vou explicar como que funciona. Tá certo? Seria uma opção F. Tá? O sensor é não intrusivo, tá? Não intrusivo, colocado fora do tanque. Tá? E eu tenho uma fonte de raios gama aqui. Tá certo? Uma fonte de raios gama. Bom, é importante a gente distinguir a medição direta da medição indireta. Como nós estamos medindo distância, tá? A medição de distância, que pode se transformar em outras variáveis, essa distância, se eu tiver um tanque, por exemplo, e eu conhecer a geometria do tanque, eu vou conhecer a geometria do tanque, porque eu vejo o tanque, tá certo? Foi um tanque cilíndrico. Se eu souber qual é a porção ocupada de líquido nesse tanque, por exemplo, tá certo? Se eu souber o L, usando a fórmula do cilindro, tá certo? Para o volume, vai ser πr2, então eu tenho que conhecer o raio do cilindro, né? Tem que conhecer o raio do cilindro, πr2 vezes L, eu vou saber qual o volume do cilindro. Então eu posso transformar nível em volume. Nível em volume. Se eu souber a massa específica, eu posso transformar nível em massa. Então é uma informação muito interessante a questão do nível. Então, se eu medir uma distância, eu poderia colocar uma régua aqui do lado, né? Poderia colocar uma régua aqui do lado. Se o tanque fosse transparente e eu tivesse aqui uma régua graduada aqui, eu podia medir direto o nível. Isso é medição direta. Medição direta é quando a gente tem um visor como esses aqui da imagem, tá? Que estão acoplados aqui por fora. Tá? E como eles usam o princípio dos líquidos, dos vasos comunicantes, o líquido sobe aqui, ó. O líquido sobe aqui, tá certo? E a gente lê direto. Então, é um tipo de medição que não se presta para automação, né? Mas não deixa de ser uma medição de nível. Do mesmo jeito, vocês vão encontrar a expressão bater nível do tanque. Quem for fazer estágio, né? Bater nível do tanque. O que quer dizer a expressão bater nível do tanque na prática? Significa que alguém vai subir no tanque, que é um tanque industrial grande, vai subir no tanque, vai abrir uma janela de inspeção lá no tanque, vai colocar uma fita com um contrapeso, né? Vai descer essa fita até lá embaixo, e ela tem um contrapeso, vai subir e vai verificar a porção molhada dela. Então isso é bater nível do tanque, a expressão bater nível porque o contrapeso tem que bater lá no fundo. Tá certo? Bom, todos esses são modos de medição direta, ou seja, de algum jeito eu estou usando ou uma fita ou usando uma régua graduada, tá certo? Por exemplo, se vocês já viram um caminhão descarregando combustível num posto de gasolina, quando o caminhão-tanque chega, tá certo? A primeira coisa que é feita é aterrar o caminhão para evitar o efeito da eletricidade estática, né? Então, por segurança,
se conecta uma conexão elétrica do caminhão que está aterrado no chassi do caminhão, que está preso no chassi do caminhão, numa tomada que tem terra, numa tomada que só tem terra, não tem parte elétrica, só tem terra. E aí as cargas eletrostáticas do caminhão descarregam para a terra. A partir daí pode-se fazer com segurança o descarregamento do caminhão-tanque com gasolina ou com diesel ou com outro combustível num posto de gasolina. Nesse instante, um frentista, né, um funcionário do posto, traz uma régua, abre a tampa do tanque que está no solo e coloca uma régua graduada e mede qual era o nível, para ter certeza que houve a descarga. Ele vai medir o nível antes, vai medir o nível depois, para ver que houve uma diferença. Tá certo? E ele tem uma tabela, e essa tabela de distância, né, ou a régua já está graduada direto para aquele tanque em litros. Tá certo? Então isso é medição direta também, é um exemplo de medição direta. Uma coisa que a gente tem que diferenciar também, e que eu não esqueci de colocar aqui, é quando a gente tem uma coisa chamada indicação de nível. Indicação de nível. Eu posso ter indicação direta de nível. Tá? Indicação direta de nível. Como é que é a indicação direta de nível? É quando eu vou no carro, por exemplo, de manhã o carro está numa superfície plana, com o motor parado, e eu abro o capô e tiro a vareta de inspeção do óleo e examino o volume. Examino se tem óleo. Aquilo ali, aquela vareta, ela tem o nível máximo e o nível mínimo, é uma indicação direta de nível. Tá certo? Essa indicação direta, porque não me diz quanto é que tem ali o volume. Eu tenho mais ou menos uma ideia, não é bem regulado aquilo, não é uma régua graduada, tá certo? A indicação direta de nível também pode estar associado a uma lâmpada piloto, uma lâmpada que ligue um alarme, indicando que tem combustível, por exemplo, ou que não tem combustível. Tá? Então isso é indicação direta de nível. Tá? Existe uma confusão aqui. As lâmpadas de alarme de pressão de óleo em carros, né? Eu já falei pressão de óleo, as pessoas olham e quando ela liga o alarme, as pessoas dizem, está sem óleo. Não, na realidade está sem pressão de óleo. A falta da pressão de óleo, a principal causa é a ausência de óleo, que pode ser causada por um vazamento num carro, no cárter do carro, tá? no cárter do motor do carro. Mas também existem outras formas possíveis de não haver pressão, tá certo? O motor pode não estar simplesmente funcionando direito. Tá? Bom, isso tudo medição direta, e indicação. O que é medição indireta? Medição indireta é quando eu vou usar uma propriedade que varia em função do nível. Então, eu já falei antes, por exemplo, a coluna da pressão exercida por um líquido, a coluna de líquido que exerce uma pressão, falando corretamente, né, a coluna de líquido que exerce uma pressão, essa pressão vai ser função da altura da coluna de líquido. Então, eu posso usar a propriedade de pressão. Se eu medir pressão, eu vou ter essa altura. Tá? Então, é o jeito, a forma melhor da gente medir para fins de automação, né? Porque aí eu vou gerar um sinal para poder usar essa informação em alguma malha de controle, por exemplo, falando em controle automático. Bom, então vamos lá. Medição indireta de nível. Tá? A gente tem a medição baseada na propriedade de empuxo. O empuxo, ele é a força, né, que surge quando eu coloco um corpo dentro de um fluido, tá certo? E o módulo da força empuxo vai ser igual ao quê? Vai ser igual o peso do líquido, ou do fluido, desculpa, peso do fluido, deslocado pelo corpo. Então, se eu souber o volume do corpo, tá? E aí o que ocorre, por exemplo? Se esse corpo aqui ele está mergulhado e está em posição de equilíbrio, tá certo? Então, se ele está em posição de equilíbrio, o somatório de todas as forças, tá, que agem sobre ele é nulo, é zero. Além da força empuxo, que é para cima, né, essa força empuxo, né, ela contrabalança a força a peso. Aqui a anotação está em inglês, porque a figura era de um livro em inglês.
né? Então eu estou substituindo aqui os termos. Então a força-peso, ela tem direção vertical para baixo e a força empuxo tem direção vertical para cima. Essa resultante de forças aqui, quando ela for zero, o corpo vai estar em equilíbrio. Se ela não for zero, a tendência do corpo é sair do líquido. Isso é importante. Essa é a situação da boia. A boia, o nome está dizendo boia. Se por acaso ela tivesse, então o somatório das forças dela é zero porque ela está em equilíbrio. Se o somatório das forças não fosse zero, ela saía voando, ela ia levantar. Tá certo? Uma outra coisa que eu tenho que me dar conta é que eu tenho uma atmosfera sobre o líquido, se o tanque é aberto ou não. E essa atmosfera, esse fluido tem uma massa específica que é bem menor do que a do fluido, que no caso é um fluido líquido aqui, né? Bom, então isso vai dar margem a gente poder ter dois tipos de medidores baseados em empuxo. Um deles é o displacer, que em português a gente chama de deslocador. E o outro é a boia. Os dois são primos irmãos, tem semelhança. Então eu vou falar primeiro do displacer. Então esse aqui é um displacer, que é o deslocador. No deslocador, a gente transforma o problema de medição de nível num problema de medição de força. Então observe, não dá para ver direito aqui, mas eu tenho um líquido 1, ó. Aqui eu tenho um líquido 2, aqui eu tenho um líquido 3. Eu tenho várias interfaces aqui, ó. Aqui eu tenho uma interface, aqui eu tenho outra interface e aqui eu tenho outra interface. Então o que acontece? Como esses líquidos eles têm diferentes massas específicas, então eu tenho o ρ1, que é maior que o ρ2, que é maior que o ρ3, que é muito maior do que o ρ do ar se o tanque for aberto. Tá? Como aquela esfera estiver mergulhada e o nível dos líquidos variar, o empuxo sobre aquela esfera ali, sobre aquele corpo, vai variar. Esse cabo aqui está ligado por uma roldana num dinamômetro digital. O que é um dinamômetro? Um dinamômetro, o nome está dizendo, é alguém que mede, é um instrumento que mede força. Então o peso aparente vai variar. Então o displacer, ele transforma, ele faz a medição indireta de nível, através da medição do peso aparente. Então, o deslocador, por exemplo, se esse cabo aqui cortar, como a força resultante é para baixo, porque existe um peso aparente, a esfera vai cair aqui no fundo. Então, isso é um detalhe importante. O displacer, se o cabo cortar, o corpo sensor cai e vai para o fundo. Isso é a principal diferença com respeito à boia. Tá? Então, o displacer é muito útil quando a gente tem vários líquidos, tá certo? Mas que a gente não tem agitação. Tá? Se tiver agitação ou tiver espuma, a gente pode ter problemas com esse tipo de forma de medição de nível. Bom, a boia. Como o nome está dizendo, a boia é boia. Parece uma piada, mas não é piada, né? Então a boia precisa de um contrapeso para que eu possa ter um indicador aqui e eu vou ter uma escala e aí eu vou ver a posição. Então a boia. Né? Antigamente eu fazia a piada, eu vou fazer mesmo aqui, né? De acordo com o manual de como ser aluno pelo professor Renato, toda vez que a gente tiver parte móveis mecânicas, a gente pode ter problema. Então se tem cabo, pode ter problema. Tá? Isso é uma regra de ouro que eu levo. Tá? Toda vez que eu tenho peças móveis mecânicas, eu posso ter algum problema. Tá? Então, a gente sempre fica de olho quando a gente tem. Então, displacer, boia, que tem esse tipo de arranjo que tem roldanas e tem cabos, a gente tem que ficar de olho. Uma solução possível e que permitiria alguma forma de automação, eu colocar dentro de um tanque, um tubo guia. Então está aqui meu tanque, está aqui o tanque, e a gente coloca um tubo guia.
Ao redor desse tubo guia, a gente coloca uma boia. Essa boia, dentro dela, tem um ímã. E numa determinada posição do tubo guia, a gente coloca um reed switch. O que é o reed switch? O reed switch, ele, o nome está dizendo, é uma chave de lâmina. O que é? É um vidro bem fininho, tá? Que dentro dele tem duas lâminas magnéticas. Uma está ligada do lado da direita aqui, no fio da direita. Isso aqui é um fio condutor de cobre, tá certo? Então essas lâminas aqui são magnéticas. Quando o ímã passa nessas lâminas, elas colam uma na outra e fecha o contato. Tá certo? Então o reed switch, ele é um sensor de campo magnético. Quando passa o ímã perto do reed switch, ele fecha o contato. Tá certo? O reed switch é um sensor que funciona assim. Tá? Então eu poderia usar, por exemplo, essa implementação aqui para ligar e desligar uma bomba. Poderia ter aqui uma forma de chave de nível, né? Chave de nível com o reed switch usado como sensor. Mas o princípio é a boia, que levanta, a boia levanta e baixa no nível de líquido dentro do tanque. Bom, vamos trocar a propriedade. Medição de nível baseada em pressão diferencial. Bom, então a pressão exercida por uma coluna de líquido varia de acordo com o que? A altura da coluna. Né? Tem que tomar cuidado com respeito à massa específica do líquido, já vou falar isso. Então vamos imaginar que eu tivesse um primeiro caso aqui, essa aqui é a situação A aqui, onde eu tenho um RO de líquido, e aí eu tenho aqui, ó, esse aqui é o sensor de pressão diferencial. Quem é que eu posso colocar como um sensor de pressão diferencial? Lembram da aula de medição de pressão? Do transmissor de pressão? Eu posso colocar aqui uma célula capacitiva? Posso pegar aquele transmissor de pressão lá da SMAR, que tem duas entradas para conexão de pressão e que é um sensor capacitivo, e ligar uma entrada deles aqui em cima e a outra entrada dele aqui embaixo. E aí eu vou ter a diferença de pressão entre a pressão em cima da camada de líquido e a pressão embaixo da camada de líquido. Quando o nível de líquido subir, eu vou ter uma medida de pressão diferenciada. Isso funciona bem? Funciona muito bem, desde que a massa específica do líquido não varie com a altura. Se, por acaso, esse aqui é o caso B agora, se a massa específica do líquido varia com a altura, eu vou ter que colocar vários sensores em várias alturas, tá certo? E vou ter que tirar uma média entre essas massas específicas. Bom, por que a massa específica variaria com a altura? Porque eu poderia ter aqui dentro partículas que estivessem sedimentando, tá certo? Sedimentando à medida que o tempo passasse. Tá? Seria uma possibilidade. Para poder fazer todos esses cálculos, a gente vai precisar de um computador ou de um microcontrolador, tá? Para fazer o processamento aqui, tá? Um chip microprocessado, tá? Para fazer, apesar de ser o nome microcontrolador, aqui no caso ele não estaria controlando ninguém, estaria fazendo o cálculo do nível de líquido a partir das medições de pressão ao longo da coluna. Tá ok? Bom, uma terceira aplicação para o medidor de nível baseado em pressão diferencial é a que eu esqueci de colocar em português. Tá? Aqui eu tenho um tubo de bolhas, ou tubo de borbulhamento. Tá? Então a gente coloca um compressor, esse compressor comprime um gás inerte para que ele passe dentro do líquido. Quando as bolhas de gás aparecerem, o que isso significa? Significa que a pressão do gás igualou a pressão da coluna de líquido. O pessoal confunde muito, o pessoal acha que tem a ver com contar bolha. Não tem nada a ver com contar bolha. Eu só preciso que as bolhas apareçam para eu enxergar que houve essa equalização entre a pressão do gás, está aqui, né, com a pressão da coluna de líquido. E aí, nesse caso, eu coloco o medidor de pressão diferencial para medir a pressão entre a atmosfera e essa pressão do gás
pelo compressor, e eu vou ter, quando variar, quando diminuir a coluna, diminuir a altura da coluna, a pressão vai diminuir. Quando a pressão aumentar, significa que o nível do líquido subiu. Então, esse é o medidor de nível baseado em borbulhamento. O nome oficial dele é esse. Medidor de nível baseado em borbulhamento. Tá? Vamos trocar a propriedade. Bom, a gente pode usar o fato de que uma onda, essa onda pode ser uma onda sônica, uma onda sonora, ou pode ser uma onda eletromagnética. Tá? Essa onda, ela vai, bate, ricocheteia e volta. O princípio do sonar e do radar. Tá certo? O sonar usa uma onda sonora e o radar usa uma onda eletromagnética. Então, esse tipo de medição de nível é chamada medição de nível baseada em tempo de percurso. Em inglês, time of flight. Tempo de voo. Tempo de voo. Time of flight. Tempo de voo. Tá? Tempo de voo. Bom, o que acontece? Eu preciso saber a onda. Como a onda eu sei, qual eu conheço, eu vou saber a velocidade de deslocamento da onda. Isso aqui tem que ser conhecido. Tá? E aí a gente vai ter um emissor de onda. Essa onda vai ser emitida, ela vai ricochetear, no caso do líquido, e vai voltar. Então eu tenho que me dar conta que a distância percorrida vai ser, na realidade, de ida e volta. Vai ser a distância de ida mais a distância de volta. Tá certo? Então, o meu objetivo é medir o tempo. Então, aqui eu transformo o problema de medição de nível num problema de medição de tempo. Então, eu vou ter o tempo percorrido, o tempo gasto, tempo do percurso, por isso que é tempo de percurso o nome, vezes a velocidade da onda, vai dar a distância percorrida. Para eu saber essa distância aqui, que eu estou fazendo aqui, tá? Vamos chamar essa distância aqui de... vou chamar ela de H. Eu tenho que me dar conta de duas coisas. Em primeiro lugar, se a fonte emissora estiver muito distante do receptor, tá? Eu tenho que considerar o fato que isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. E esse aqui é quem é a hipotenusa do triângulo. Então, D é a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou ter que 2 vezes D vai ser igual o tempo de percurso vezes a velocidade da onda. Então, eu meço o tempo, sei a velocidade da onda porque eu sei o tipo, e aí eu vou ter a distância D. Se eu souber a distância entre o emissor e o receptor, eu sei esse ângulo. Ou se ele for muito curto, eu desconsidero. Tá? E aí eu vou saber qual é a distância a partir desse cálculo desse movimento retilíneo uniforme. A onda percorre o movimento, executa o movimento retilíneo uniforme. Bom, para a parte eletrônica, o sinal transmitido, tá? Ele vai ir e vai voltar. Então, se eu tivesse na escala do tempo, o tempo entre a ida e a volta seria associado a 2 vezes a distância percorrida, 2D, dividido por V. Então, a fórmula 2 vezes a distância percorrida dividida por V. Tá? Que dá a fórmula que eu coloquei aqui. Tá? Bom, quais são as ondas possíveis de ser usadas? Pode ser usadas ondas ultrassônicas, cujo sinal de portadora é o sinal. Tá? A portadora é a guia, é o suporte da onda. Tá certo? Então, a frequência média da portadora, tá? Da onda portadora, né? É em torno de, tem que ser acima da faixa de audição. Então, se usa 40 kHz, 50 kHz. Tá certo? A gente pode substituir as ondas sônicas, ultrassônicas, por ondas eletromagnéticas que voam, que percorrem a distância a uma velocidade, voam, é legal, né? A 300 mil km por segundo, né? Velocidade da luz, tá? Cuja frequência portadora é bem maior. Qual é a vantagem de usar esse tipo de medição, radar ou laser? Eu uso tanto a onda radar como a onda laser, a laser baseada em luz, né, para medir distâncias com maior precisão. Porque eu vou ter maior velocidade, eu vou precisar medir tempos muito menores
e vou conseguir ter maior precisão. Tá? E além disso, o alcance da onda radar é bem maior do que da onda ultrassônica. A onda ultrassônica no ar, ela tem uma distância percorrida relativamente pequena, no máximo 2 metros, 3 metros, dependendo da potência. Tá certo? Mas a onda radar e principalmente a onda laser pode viajar por milhares de quilômetros, dependendo da potência do laser que está sendo emitido. Foi assim que foi medida a distância da Terra à Lua. Né? Quando os astronautas estiveram na Lua, eles deixaram um pedestal e da Terra se emitiu um facho de laser que foi até o pedestal de alumínio, bateu, ricocheteou e voltou. E aí, pelo conhecimento a respeito da velocidade de propagação do laser, né, e pela medição desse tempo, fazendo as correções adequadas por causa da questão dos cálculos de teoria da relatividade, né, teoria da relatividade geral, se sabe com precisão, na casa de centímetros, a distância da Terra à Lua. Tá? Bom, lá no laboratório, antes eu vou falar disso, vou falar de um outro sensor. Então, esse aqui é o sensor industrial de nível para ou por tempo de percurso. Então, no caso, ele usa... Esse aqui é o cone de emissão do ultrassom, tá? E aqui está toda a parte eletrônica para fazer, e ele pode gerar um sinal com vários padrões de comunicação, pode ser RS-232, pode ser RS-485, pode ser Fieldbus, pode ser Profibus, pode ser até USB. Pode ser. Vocês vejam que eu tomei cuidado de citar formas de comunicação que vários dos colegas que estão me assistindo fizeram trabalhos a respeito. Tá certo? Então aí que começa a fechar a imagem desse mosaico chamado instrumentação industrial, tá certo? E é muito importante a gente ter uma ideia, uma concepção a respeito dessas formas de comunicação, tá? Entre instrumentos. Bom, lá no laboratório, a gente tem uma unidade, essa unidade, isso aqui ficou errado aqui porque eu redimensionei a caixinha que estava apagando a figura ali, e ficou mal aqui. Então isso aqui é uma unidade bancada para controle de nível, né? Então, é a montagem que a gente fez no laboratório, usando equipamentos relativamente convencionais, tá? Mas a parte que nos interessa, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um sensor ultrassônico de distância. Esse aqui é um sensor barato, usado em robótica, tá? Robótica educacional. E aqui vocês estão vendo que tem um lado que é o lado emissor aqui, e vocês estão vendo que tem um lado receptor. Então ele emite a onda vem, bate no líquido, volta e a gente mede a distância. Esse sensor ele mede. Esse sensor ele é um sensor SRHC4 é o nome desse sensor. Vocês encontram no Mercado Livre ou no Shopee, que agora é o novo concorrente chinês que está aí na rua, né? Shopee, tá? Ou vocês acham no dx.com, ou vocês acham no Deal Extreme, tá? São sites chineses, tá? No Ali, que vende o Ali, que é um agregador, o AliExpress, também vocês compram no Ali, tá? Todos esses aqui são sites para venda de coisas na China. Ou vocês acham no Mercado Livre. Vocês acham no Mercado Livre, tá? Tá? E aí a gente tem, ele gera um sinal, esse sinal é um sinal digital, e aqui, ó, aqui eu tenho um Arduino que faz o tratamento desse sinal para saber a distância. E aí eu tenho 2 desses. Eu tenho 2 tanques. O objetivo dessa instalação aqui é um objetivo interessante. É manter um desnível constante. Então aqui estava em equilíbrio, está praticamente em equilíbrio. Vocês observam que a distância é muito pequena aqui, está um pouquinho mais alto aqui, porque o sistema esteve ligado durante um tempo e ele estava voltando ao equilíbrio. Então o objetivo é manter o nível de um tanque mais alto do que o outro. Bom, vocês estão vendo que tem aqui, ó, tem uma mangueira aqui, tem uma mangueira aqui, tem uma mangueira aqui, tem outra mangueira aqui, tá? Então, essa mangueira sai daqui, passa nessa bomba aqui, e dessa bomba aqui vem para cá.
essa outra mangueira traz o líquido daqui, passa nessa bomba, dessa bomba traz para cá. Então, o que acontece? O objetivo é manter os dois níveis, um maior do que o outro. Então, uma das bombas está sempre sustentando esse desnível. A outra bomba é a bomba problema. Essa bomba aqui vai causar distúrbios. Uma delas causa distúrbios. Então, uma sustenta o nível, a diferença de nível, tá? E a outra é a bomba problema. E o algoritmo de controle que está lá no Arduino, ele tem que, sem conhecer como é essa forma de distúrbio, implementar as ações calculadas por um algoritmo de controle PID para sustentar esse desnível constante. Tá? Então essa aqui é uma instalação que eu tenho muito carinho por ela, porque foi feita por nós, com a ajuda do João Vaz, o técnico do FT, tá certo? E a energia toda para tudo isso veio dessa fonte de computador. Ó. Isso aqui é uma fonte ATX, tá, de um computador. Tá? E as bombas são ligadas e desligadas a partir desses relés aqui. Isso aqui é o módulo de relés. Tá certo? Então vocês estão vendo o quanto a gente está perdendo por não estarmos no laboratório. Tá certo? A gente perde demais por não estarmos no laboratório. Tá? Infelizmente. Bom, então tudo isso para explicar a aplicação de medição de nível ultrassônica, ou medição de nível por meios ultrassônicos, tá? Por medição por tempo de percurso, ou time of flight. Né? Vamos adiante. Vamos falar da medição de nível por princípio capacitivo. Bom, o capacitor é aquele ente em eletroeletrônica, né, cuja representação pode ser assim, onde a gente vai ter placas, duas placas, e elas vão estar carregadas, uma delas com carga positiva e outra delas com a carga negativa. Aqui no meio das placas, a gente tem um meio que separa as cargas, que tem uma determinada propriedade dielétrica que a gente chama de constante dielétrica. Constante dielétrica. Tá? A constante dielétrica é uma característica do meio que separa as placas. Esse capacitor pode ser um capacitor a ar, pode ser um capacitor eletrolítico, pode ser um capacitor a óleo, pode ser um capacitor de vários tipos. Então, por que não transformar um tanque num capacitor? Vou repetir. Por que não transformar um tanque num capacitor? Então, a gente pode ter um tanque inteiro e a parte do tanque, olha aqui, ó, a parte de fora do tanque, ó, isso aqui é uma das placas, como se fosse um capacitor. Tá certo? E a outra placa, no caso aqui, ó, está conectado aqui num probe que está dentro de um tubo. Tá? Então eu tenho a constante elétrica dentro do tubo, a constante elétrica do líquido. Quando modifica o nível de líquido, modifica a capacidade de acumular carga do capacitor. Então a gente pode, em vez de medir, a gente não vai medir nível diretamente, a gente vai medir nível indiretamente medindo a capacitância do tanque. Tá certo? Então eu vou conectar esses bornes aqui, essas conexões, num circuito eletrônico, onde o tanque se comporta como se fosse um capacitor. Tá? Posso usar o mesmo princípio no arranjo B aqui, ó, para fazer uma célula capacitiva de nível. Então o que eu tenho? Eu tenho o mesmo esquema, tá? Tá aqui uma das ligações na parede, né? Porque o tanque é metálico, condutor. E aqui eu tenho a outra conexão das outras cargas, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. E eu vou ter um capacitor. Quando o nível de líquido chegar até ali, vai ter uma variação brusca de capacitância. E eu posso ligar e desligar uma bomba. Então isso aqui é uma chave capacitiva de nível. Chave capacitiva de nível. Tá? Bom, lá no laboratório, a gente tem um experimento, né? Então aqui está o meu tanque é um becker, né? Então esse becker aqui é meu tanque, tá? E aí a gente coloca a água a uma determinada altura aqui, tá? Um determinado nível. E aí vocês estão vendo duas placas aqui.
Essas placas aqui são placas de fenolite. Placas de fenolite. Essas placas se usam em eletroeletrônica para fazer circuitos, placas de circuitos impressos, tá? Placas de circuitos, né? Montagens. Né? O que essas placas têm de legal? Elas têm uma camada de resina, que é o fenolite. Fenolite é o nome da resina. E elas têm, em cima dessa camada de fenolite, elas têm uma camada de cobre. Então aqui, ó, por dentro, eu tenho cobre recoberto. As placas de fenolite são recobertas com cobre. E aí aqui eu tenho dois jacarés, duas conexões, uma vermelha e uma branca. Tá certo? Uma vermelha e uma branca. Aqui eu tenho todo um circuito. Esse circuito não leva Arduino, não foi feito Arduino, esse circuito é todinho analógico. Tá certo? E aí a gente mede a tensão. Aqui está o equipamento de medição. É um multímetro na escala de tensão. À medida que o nível vai variando, a tensão necessária para carregar o capacitor muda. E aí a gente tem aqui a nossa leitura de nível no voltímetro. Todo o circuito é alimentado por essa fonte aqui de corrente. Tá certo? Esse aqui foi um trabalho desenvolvido pelos engenheiros, hoje engenheiros, na época estudantes, Marcos Iano, né? E Victor Botelho. Tá certo? Bom, vamos trocar de novo a propriedade. Vamos falar da medição de nível com radiofrequência. Bom, radiofrequência é uma onda, né? Uma onda. Essa onda ela pode ter uma frequência que varia desde a faixa de kHz até algo em torno dos gigahertz. Por exemplo, o 5G vai ser 4 ponto alguma coisa gigahertz, né? Se não me falha a memória. 4.7 gigahertz, não sei direito. Né? A frequência da rede 5G de telefonia celular. Então, qual é o princípio? O princípio é que quando a gente tem uma radiofrequência, essa radiofrequência, quando ela encontra meios de diferentes constantes dielétricas, ela refrata, podendo até se refletir. Refratar é mudar a sua velocidade, tá certo? Porque existe uma interação entre o campo elétrico. O que é uma onda de radiofrequência? São dois campos elétricos, dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, os dois, né, evoluindo no espaço. Né? Então eu tenho uma coisa assim e uma coisa assim. Ó. Então eu tenho um E, um campo elétrico, e tenho um B, um campo magnético. São dois campos, né? Os dois campos eles estão em fase. Quando essa onda, que é composta por esses dois campos oscilatórios, passa por meios de diferentes constantes elétricas, é como se fosse um espelho. Então eu gero um sinal, esse sinal é conduzido por uma guia de onda, que nada mais é do que espaço entre dois condutores. Então o sinal vai, sinal em radiofrequência, como se fosse um sinal de rádio. Tá? E aqui ele disparado, ó. Quando ele bater na primeira interface, porque aqui eu tenho uma constante elétrica, aqui eu tenho outra constante elétrica, ele volta. Se eu medir as diferenças dos tempos, como eu sei a velocidade da radiofrequência, que é 300 mil km por segundo, eu vou saber a distância. Entenderam? Então é interessante. É uma pena que é um princípio intrusivo. Né? Eu preciso usar, então ele é intrusivo, mas é bem interessante. Tá? Isso aqui é muito interessante, essa medida de nível com radiofrequência. Eu poderia usar esse princípio para medir outra propriedade? Poderia, por exemplo, para medir a umidade de um material. Porque a constante elétrica do material fica função da umidade desse material granel. Tá? Então a gente pode medir umidade de sólidos usando esse mesmo princípio. Tá? Interessante, né? Muito interessante. Vamos trocar a propriedade. A gente já está chegando no fim. Próximo do fim. Aqui a gente vai falar do medidor de nível baseado em radiação. Então a gente sabe que isótopos radioativos eles emitem partículas alfa, que são de pouquíssimo poder de penetração, elas equivalem a partícula alfa, na realidade é como se fosse elétrons,
Partícula beta, que é o núcleo de L2+, ou seja, são 2 prótons, e tem um poder de penetração um pouquinho maior. E partículas gama, né, que são muito penetrantes, são radiações ionizantes. Então, quais são as fontes de isótopos radioativos usados industrialmente como fonte de raios gama? Césio-137, plutônio, americium, tá certo? E aí o que acontece? Essa fonte de radiação, ela vai emitir os raios gama que percorrem uma linha reta, tá certo? E como aqui eu tenho diferentes não pode ser aberto? Pode ser aberto, não tem problema nenhum. Como eu tenho diferentes massas específicas, o fluido que tem maior densidade vai ter uma atenuação da radiação maior. Uma atenuação maior. Então, a gente tem um detetor. Então, à medida que varia a atenuação no detetor, a gente vai ter uma medida de nível. Então, esse medidor de nível com radiação gama, ele é não intrusivo. Não intrusivo. Ele é muito usado quando? Ele é usado para líquidos tóxicos, né? Para situações onde a gente tem agitação, quando a gente tem espuma, tá? Quando a gente tem líquidos corrosivos, tá? Ele é muito usado. Eu posso ter 2 arranjos. Um arranjo eu tenho uma fonte e um detetor, eu tenho várias fontes e um único detetor. Esse detetor o nome dele é um detetor chamado câmara de centelhamento. Câmara de centelhamento, tá? Só para dar uma ideia como é que ele funciona. Dentro dele tem um gás ionizado. Quando a partícula gama encontra as moléculas nesse meio rarefeito do gás ionizado, ele emite ele muda de condutividade, porque ele acaba se ionizando. Então, na realidade, existe um circuito eletrônico para medir essa chegada da partícula gama. Então, à medida em que se mede a quantidade de partículas gama, vai se ter uma ideia da atenuação, e essa atenuação vai ser proporcional ao nível de líquido. Quanto maior o nível de líquido, maior a atenuação. Tá? Em linhas gerais, é isso. Se usa esse medidor, por exemplo, em tanques de ácido fosfórico, tanques de ácido sulfúrico e assim por diante. Tá? Bom, quando não se tinha todas essas possibilidades, havia uma forma de medição de nível rudimentar, era colocar o tanque em cima de uma balança. Né? Hoje em dia a gente evoluiu a forma de pesar. A gente não usa necessariamente balanças baseadas em mola ou baseadas em contrapeso. A gente usa células de carga com string gauges. Células de carga. Lembra da aula lá de dinâmica de instrumento? Eu falei dos string gauges. Né? Então a gente tem células de carga aqui nos suportes para medir o peso. À medida que a carga nesse silo ou nesse tanque vai variando, tá? E eu não consigo enxergar aqui, tá? Não precisa necessariamente ser transparente, o peso vai variando. Então eu posso colocar o meu medidor de peso também em uma escala de nível, desde que a massa específica do material seja constante. Senão vou ter o mesmo problema que eu tinha lá na medição de nível por sensor diferencial de pressão. Sensor de pressão diferencial. Tá? Bem, então, para encerrar, eu queria dizer para vocês que medição de nível é uma coisa muito importante. Tá? Medição de nível vai aparecer em situações de malha de controle de nível que a gente vai ter em muitos equipamentos da indústria química. A gente vai ter em colunas de destilação, em colunas de absorção, a gente vai ter em tanques mesmo, a gente vai ter em reatores, tá certo? A gente vai ter muitas situações em que é importante a gente conhecer o nível. Não só por questão de segurança, não só por questão de processo, não só por questão de automação do nível, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a quem me assistiu até aqui, tá? Meu muito obrigado pela atenção, muito obrigado, tá? Fiquem bem.